dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Começamos mais uma semana e hoje eu tô aqui com meu maridão e nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor com você. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então eu tô aqui hoje de bicão, né? Participando com a Adriana, com a minha linda esposa, sobre as verdades do Senhor. Bom, ontem, quem assistiu o culto gravado, a live gravada ao vivo ontem da igreja, nós falamos sobre a necessidade de sermos servos, né? Nós falamos um pouco sobre a diferença do governo humano, do governo desse mundo, como o mundo vê a questão da autoridade, liderança, e como o Senhor Jesus explicou para os seus discípulos, né, em resposta a um pedido, vamos dizer assim, melhor dizendo, a um pedido de João e Tiago, que eles pediram para que no reino do Senhor Jesus eles assentassem uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. E Jesus, explicando para eles, disse que no reino dos céus não é assim. O reino dos céus, né, o reino do Messias, de Jesus, a coisa é invertida, né? Para que você se torne maior, você tem que ser menor. Para que você se torne, tenha autoridade, você tem que ser servo. Servo de todos, né? E aí nós citamos a expressão, duas expressões, que é diácono, que é servo do rei, né? E aquele que está a serviço do rei Jesus, e doulos, que é aquele que é escravo de todos, aquele que tem que ter o coração disposto a servir a todos, né? Resumindo, no reino dos céus, no reino do Senhor Jesus, o primeiro é o último e o último ele é o primeiro, certo? E aí, quando nós saímos da igreja, uma irmã mandou pra gente, na verdade ela mandou, né, e falando assim, olha, eu sou, e lembra que a gente usou o texto da profecia de Isaías, e esse texto se encontra aqui em Mateus capítulo 12, que é o texto do servo sofredor, que estava falando exatamente de Jesus. E ele fala assim, o texto fala aqui que Jesus é o servo, que ele era o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o amado de Deus. E o texto continua dizendo assim, ó, não, deixa eu ler aqui para vocês. Não discutirá, nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas praças e nas ruas, né? Até a gente citou o exemplo de que Deus, o Senhor Jesus, aqui a Bíblia refere-se a um costume dos judeus, que era defender suas causas, né, junto às portas da cidade, nas praças, nas ruas. E aí Jesus não ia fazer isso. Jesus não ia defender sua causa, mesmo porque não era a ideia dele defender os seus direitos como criador das coisas, né, como criador do universo, como criador do... Ele não veio para isso. Ele, no último versículo do texto, diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aí, então, o texto continua dizendo assim que ele, o Senhor Jesus, não quebrará o caniço ou a cana rachada, não esmagaria a cana rachada, né? E não apagaria o pavio que fumegasse, ou que fumega. E aí, o que a gente disse que a cana rachada significava o próprio povo mesmo, e não só o povo, mas o ser humano em si, ele é muito frágil, né? Ele é muito debilitado, não há nele forças algumas, tudo. Então o Senhor Jesus vem com uma proposta diferente daqueles dias. A gente falou que esse termo que a Bíblia usa aqui é que os judeus gostavam muito de música, né? Os judeus eram um povo muito festivo e eles tinham excelentes músicos, né? Tocavam instrumentos, flautas e saltérios e um monte de coisa. E aí eles usavam esse bambu, que na verdade não era uma cana de açúcar como a gente pensa, mas era um bambu que dele eles faziam as flautas, os instrumentos de sopro que eles usavam. E aí quando uma pessoa ia fazer um instrumento desse, ele achava a cana, se ela já estivesse rachada, então não servia. O que ele fazia? Ele quebrava, esmagava ela e jogava fora. E aqui o texto, então o profeta está dizendo que Jesus não faria isso. Jesus não fez isso. Jesus não ia jogar fora, né? Porque a cana estava rachada, ou com defeito, vamos pensar assim, né? Ou com problemas. Nem aqui o texto diz, nem o pavio que fumega, ou seja, aquele que já não tinha mais fogo nele, né?
Não ia jogar fora. O propósito do Senhor Jesus era restaurar, transformar, trazer a vida de novo, trazer sentido de novo àquilo que não tinha mais nenhum tipo de serventia, vamos pensar assim. E aí essa irmã mandou um recado para Adriana e disse: olha, eu me sinto uma cana rachada, né? Eu me sinto uma cana rachada, não sirvo para nada. E isso não é verdade, isso daí é um pensamento diabólico. Por quê? Porque em tese, vamos pensar assim, em tese, se você for olhar no ser humano, todos nós somos cana rachada. Todos nós, realmente, em nós, não servimos para nada. Nós não temos nada de bom para oferecer para o Senhor, que agrade ao Senhor. A Bíblia diz que nós todos somos condenáveis, nós todos somos pecadores, né, e tal. Mas Jesus exatamente veio para mudar essa história. Eu até brinquei com a Adriana, que ele exatamente veio pelas canas rachadas. O último versículo, que ele diz: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Tem outro texto que ele diz assim: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, quem precisa do Senhor Jesus é exatamente as canas rachadas. Então, assim, a gente precisa entender que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós temos o Senhor Jesus como Salvador, essa cana rachada que não tinha valor, ou pelo menos que não servia para Deus, ela se torna valiosa nas mãos do Senhor. Porque Ele é aquele que pode restaurar qualquer rachadura, né? Qualquer problema da vida do ser humano, a começar pelo pecado, a começar pela condenação do pecado. Então eu vou dizer isso para essa irmã e para todos que estão ouvindo. Isso é uma mentira do diabo. O diabo vem e coloca no nosso coração que nós não temos valor, que nós não servimos para nada, que nós não servimos para fazer nada para o Senhor. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, principalmente a presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz, vocês estudaram com o Adriano, que é o penhor da nossa herança, que é o selo, né, que nos garante que nós somos do Senhor Jesus e as promessas do Senhor Jesus na nossa vida, então nós passamos a ter valor para Ele, né? E aliás, um valor inestimável, um valor que o mundo inteiro não pode ter, assim tem uma pessoa. A Bíblia fala assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, a sua vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Se juntasse todos os bens, todos os tesouros do mundo, todas as posses que o mundo tem, não seria capaz de se comparar ao valor da sua alma para o Senhor Jesus. Ela custou tão caro que ela custou a própria vida do Senhor Jesus, o sangue precioso do Senhor Jesus. Então, quando esse sentimento vier sobre sua vida, na sua mente, dizer, realmente eu sou uma cana rachada. Você era uma cana rachada. Mas quando o Senhor Jesus veio na sua vida, a presença do Espírito Santo, então você é amado de Deus, você é amado do Senhor Jesus. A ideia da pregação era nos incentivarmos a seguirmos o modelo do Senhor Jesus. Qual é o modelo do Senhor Jesus? Sermos servos, né? Sermos aquele que serve as pessoas, que pensa menos em si próprio e pensa mais nos outros. Essa é a ideia da pregação. E Jesus, né, ele dava valor para as pessoas. Sem dúvida. Então, quando aquela pessoa que estava lá marginalizada, jogada lá, né? As canas quebradas. As canas quebradas, se sentindo assim, se sentindo uma cana quebrada, ele chegava e falava, não, você tem valor. Então, quando nós voltamos para Jesus, ele fala isso para nós também, que nós temos valor, né? Nós éramos, sim, canas rachadas, quebradas, né? Que não tinha valor, mas hoje nós somos filhas amadas de Deus, filhos amados de Deus. Hoje nós temos o Espírito que habita em nós, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, talvez você esteja passando por um problema familiar, talvez você esteja passando por um problema, às vezes, financeiro, talvez você sinta que você está ruim, que você está mal, que você se sinta até uma cana rachada, porque às vezes o inimigo vai falar, você não serve para mais nada, né? Você não dá conta de fazer isso, você não dá conta de fazer aquilo outro, você é ruim, você não... Talvez isso vá te fazer pensar, né, dessa forma, que você não tem mais valor. Mas Jesus vem para dizer para nós, você tem valor. O Espírito Santo habita em nós, nós temos valor. Então nós não somos canas rachadas, nós somos filhos amados de Deus. E nós precisamos restaurados, canas que foram restauradas, né? E o legal que o Sidney falou aqui
é que desse bambu fazia uma flauta, né? E eles tocavam, né? Então da cana que era rachada, que somos nós, o Senhor ainda vai tirar lindas canções. Da sua vida, né? E, inclusive da vida da irmã dessa irmã que falou isso. O Senhor é capaz de restaurar uma cana rachada e fazer um lindo instrumento, né? Que vai tocar lindas músicas para a glória e honra do Senhor. Eu queria só ler um texto que é o seguinte. É, é muito interessante o ministério do Senhor Jesus. Por isso que eu disse que o ministério do Senhor Jesus é contraposto, ou seja, é ao contrário do ministério, vamos por, da autoridade do mundo, né? O Senhor Jesus, ele teve muitos encontros com pessoas ricas, né? Ele teve encontro com Zaqueu, que era muito rico, com Nicodemos, que era um homem de influência. Ele teve encontros, mas na maioria das vezes, assim, muito mesmo, o maior dos encontros, assim, da quantidade de encontros do Senhor Jesus foram exatamente com essas canas rachadas. Não que esses não fossem, né? Mas a própria cultura da época, a própria religiosidade, fazia com que eles achassem que não. Os fariseus eram canas rachadas, mas eles achavam que não. Os Leprosos, leprosos. Aí ele foi aos leprosos, aos coxos, aos mendigos. mendigos, aos rejeitados da sociedade. E eu gosto muito desse texto, que está exatamente em Mateus também, capítulo 11. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, as canas rachadas. Quem ele está convidando? Ele está convidando exatamente as canas rachadas. Ele está convidando aqueles que não têm valor para o mundo, vamos dizer assim, né? Que o mundo acha, não serve para nada. Porque hoje é assim, o mundo, se você não é competente o suficiente para chegar na expectativa que o mundo tem, então você não serve. Mas Jesus não rejeita ninguém. A Bíblia diz assim que ele jamais lançará fora aqueles que vêm até a ele. E a intenção do Senhor Jesus é pegar esse bambu que era normalmente quebrado e jogado fora, esmagado e jogado fora, e ele restaura esse bambu, faz uma linda flauta dele e toca na sua vida lindas canções através da sua vida. Então eu quero que você aprenda isso. Eu quero que você, quando venha esse sentimento do diabo na sua vida, e ele pode usar pessoas para isso, ele pode usar coisas para te, E às pra te vezes falar pessoas isso. Pessoas próximas. próximas, pessoas que você às vezes nunca imaginou que você ouvia isso. A pessoa chega e fala: você já deu o que tinha que dar, você já não vira mais nada, e te põe para baixo, e te menospreza. Então volte os seus olhos para o Senhor Jesus. Volte os seus olhos para o restaurador de flautas, que ele vai consertar a sua flauta e ele vai tocar lindas canções na sua vida. Aprenda isso. Rejeite tudo quanto é tipo de sentimento do diabo que fala: eu não sirvo. Nós, nas mãos do Senhor, você não tem noção do que você é capaz de fazer nas mãos do Senhor, As músicas né? que o Senhor vai tocar através dessa flauta ainda Exatamente. vai influenciar muita gente, vai levar a palavra de Deus a muita gente, vai transformar. Então, de uma cana rachada, você será restaurada e vai restaurar vidas, né? Outras vidas. Então, É isso aí. creia na palavra de Deus, creia no que a palavra diz e não no que você escuta do inimigo. A gente dá muita voz para o inimigo, muita voz para as pessoas e pouca voz para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é amada do Senhor, que você é propriedade do Senhor, que você é escolhida. Amém. É isso aí. Amada e amado, né? E amado. Só um detalhe. Toda vez que vinha esse sentimento assim, não tenho valor, lembre-se que a base do valor que você tem para Deus não são coisas, não são posses, não são coisas desse mundo. É o sangue do Senhor Jesus. Você acha que você tem valor ou não? Você foi Se é o comprado, próprio né? sangue do Senhor Jesus, do Filho de Deus, então imagina o que você tem de valor para o Senhor, né? Então a gente queria trazer essa palavra aqui, né? Usando esse tempo que a Adriana usa com vocês todos os dias, e para que você pense nisso, para que você volte seus olhos para o Senhor Jesus, e ao invés de trazer os seus olhos para aquilo que você acha que você deveria ser, não é, volte seus olhos para o Senhor e faça com que Ele te mostre o tanto que você é importante e precioso nas mãos dele. É Amém? isso, amém. Que a graça de Jesus,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja com você nesse Amém. dia. Amém? Que você viva para a glória de Deus e que, lembre, você tem valor. Você tem valor. Até amanhã. Muito valor.